Parte 5. A inteligência de Cristo diante da ditadura do preconceito. Agora, estudaremos o pensamento de Cristo sobre as relações sociais. Analisaremos como ele se comportava diante das pessoas socialmente desprezadas e moralmente reprovadas. O mestre da escola da vida tem algumas lições para nos dar também nesta área. O maior líder não é aquele que é capaz de governar o mundo, mas o que é capaz de governar a si mesmo. Alguns executam com grande habilidade suas tarefas profissionais, mas não têm habilidade para construir relacionamentos profundos, abertos, flexíveis e desprovidos de suas angústias e ansiedades. Um dos maiores problemas que engessam a inteligência e dificultam as relações sociais é a ditadura do preconceito. O preconceito está intimamente ligado à construção de pensamentos. Toda vez em que nos defrontamos com algum estímulo, fazemos automaticamente a leitura da memória e construímos pensamentos que contêm preconceitos sobre este estímulo. Por exemplo, quando estamos diante do comportamento de alguém, usamos a memória e produzimos um preconceito sobre esse comportamento. Assim, frequentemente temos um conceito prévio dos estímulos que observamos e por isso os consideramos corretos, imorais, inadequados, belos, feios e etc. Aqui reside um grande problema. A utilização da memória gera um preconceito inevitável e necessário. Mas, se não reciclarmos esse preconceito, viveremos sob a sua ditadura, que é o controle absoluto. E assim, engessamos a inteligência e nos fechamos para outras possibilidades de pensar. Quando vivemos sob a ditadura do preconceito, aprisionamos o pensamento, criamos verdades que não são verdades e nos tornamos radicais. Há três grandes tipos de preconceitos que geram a ditadura da inteligência: o histórico, o tendencioso e o radical. Este livro não pretende entrar em detalhes sobre esses tipos de pensamentos. À medida que adquirimos cultura, começamos a enxergar o mundo de acordo com os preconceitos históricos, ou seja, com os conceitos, paradigmas e parâmetros contidos nessa cultura. Se um psicanalista vê o mundo apenas com os olhos da psicanálise, ele se fecha para outras possibilidades de pensar. Do mesmo modo, se um cientista ou um professor, um executivo, um pai, um jornalista, vê o mundo apenas através dos preconceitos contidos em sua memória, pode estar sob a ditadura do preconceito, ainda que não tenha consciência disso. As pessoas que vivem sob a ditadura do preconceito não apenas podem violar os direitos dos outros e travar seu desempenho intelectual, como também ferir as suas próprias emoções e experimentar uma fonte de angústia. Elas se tornam implacáveis e radicais com os seus próprios erros. Estão sempre se punindo e exigindo de si mesmas um perfeccionismo inatingível. Os preconceitos estão contidos na memória, mas se não aprendermos a nos interiorizar e aplicar a arte da dúvida e da crítica neles, podemos nos tornar autoritários, agressivos, violar tanto os direitos dos outros como os nossos. Porque nossa maneira de pensar é às vezes radical e inquestionável. Porque nos comportamos como semideuses? Raciocinamos como seres absolutos que não duvidam do que pensam, que não se reciclam. Quem conhece minimamente a grandeza e a sofisticação do funcionamento da mente humana vacina-se contra a ditadura do preconceito. Convém lembrar que o preconceito individual pode disseminar e se tornar um preconceito social, um paradigma coletivo. Como Cristo lidava com a ditadura do preconceito? Ele era uma pessoa tolerante sem preconceito? Conseguia compreender e valorizar o ser humano independentemente da sua moralidade, de seus erros, da sua história? As biografias de Jesus evidenciam que ele era uma pessoa aberta e inclusiva. Não classificava as pessoas. Ninguém era digno de se relacionar com ele, por pior que fosse seu passado.
Os fariseus e escribas da época de Cristo eram especialistas na ditadura do preconceito. Para eles, suas verdades eram eternas. O mundo era apenas do tamanho de sua cultura. Rígidos na maneira de pensar, viviam num cárcere intelectual. Não usavam a arte da dúvida contra os seus preconceitos para se esvaziarem intelectualmente e se abrirem para outras possibilidades de pensar. Por isso, não podiam aceitar alguém como Jesus, que derrubava todos os dogmas da época e introduzia uma nova maneira de ver a vida e compreender o mundo. Vejamos um exemplo de como Cristo lidava com a ditadura do preconceito. Havia uma mulher samaritana cuja moral era considerada da pior qualidade. Ela vivera uma história incomum, totalmente fora dos padrões éticos da sua sociedade. Teve tantos maridos, 5, que talvez tenha batido recorde na sua época. Era uma pessoa infeliz e insatisfeita. Sua necessidade contínua de mudar de parceiro sexual era uma evidência clara da sua dificuldade de sentir prazer, pois ninguém a completava. As relações interpessoais que construíam eram frágeis e sem raízes. Era angustiada interiormente e rejeitada exteriormente. Os próprios samaritanos provavelmente desviavam o olhar dela. Entretanto, um dia algo inesperado aconteceu. Quando ela estava tirando água de um poço, apareceu uma pessoa no calor do dia e mudou a história de sua vida. Cristo surgiu naquele momento e, para espanto da mulher, travou um diálogo com ela em que a considerou de maneira especial como um ser humano digno do maior respeito. Samaria era uma região habitada por uma mistura de judeus com outros povos, os gentios. Os judeus puros rejeitavam os samaritanos impuros. João capítulo 4, do versículo 4 ao 11. Os samaritanos não reconheciam Jerusalém como centro de adoração a Deus. A mistura racial dos samaritanos e o seu desprezo pelos dogmas religiosos eram insuportáveis para os judeus. A discriminação contra os samaritanos era tão drástica que, quando os judeus queriam ofender a origem de uma pessoa, a chamavam de samaritana. Quando Cristo apareceu diante daquela mulher, ela tinha plena consciência da discriminação dos judeus e esperava que ele, sendo um judeu puro, certamente a rejeitasse, não lhe dirigisse uma palavra. Porém, ele começou a dialogar longamente com ela. A mulher ficou impressionada com a sua atitude e ninguém conseguia entender como ele rompera uma discriminação tão cristalizada. Jesus teve um diálogo profundo, elegante e acolhedor com a samaritana. Não apenas rompeu a ditadura do preconceito racial, mas também a do preconceito moral. Para ele, aquela mulher era, acima de tudo, um ser humano, independentemente da sua raça e da sua moral. Dificilmente alguém foi tão acolhedor com pessoas consideradas tão indignas. Não terei espaço neste livro para discorrer sobre a profundidade do diálogo que Cristo manteve com a samaritana, mas gostaria de destacar a dimensão do seu gesto. Ele não apenas acolheu e dialogou com aquela mulher, como teve a coragem de fazer algo que nenhum fariseu ou mesmo um habitante da sua cidade seria capaz, ou seja, elogiá-la. Quando ele perguntou por seu marido, ela respondeu que não tinha marido. Jesus elogiou a sua franqueza, a sua honestidade. João capítulo 4, verso 17 a 18. E comentou que ela tivera 5 maridos e que o homem com quem vivia não era seu marido. Que homem é esse que, no caos da moralidade, é capaz de exaltar as pessoas? Além de elogiá-la, Cristo lhe disse que ela vivia insatisfeita e precisava experimentar um prazer mais profundo que pudesse saciá-la. Ele a intrigou dizer que a água que ela estava tirando daquele poço saciava por pouco tempo, mas ele possuía uma fonte de água que poderia satisfazê-la para sempre. Realmente, seu discurso foi perturbador e incomum. A samaritana ficou extasiada com a gentileza e a proposta inusitada de Cristo. Isso era demais para uma pessoa tão discriminada socialmente. Talvez nunca alguém lhe tivesse dado tanta atenção,
e se preocupado com sua felicidade. Todos o julgavam por seu comportamento, mas ninguém provavelmente havia investigado o que se passava no seu íntimo. Por isso, de repente ela largou o seu cantil, esqueceu-se de sua sede física, afastou-se de Jesus e correu para sua aldeia, animada e alegre. Parecia que a solidão, a angústia e o isolamento que a encarceravam e geravam uma intensa sede psíquica foram rompidos. Contou aos habitantes da sua pequena aldeia o diálogo incomum que tivera com Cristo. Ela estava tão alegre que nem importou em assumir publicamente a sua história. Aqui é um princípio interessante e sofisticado. Todas as pessoas que ficam íntimas de Cristo perdiam espontaneamente o medo de assumir a sua história. Se interiorizavam e se tornavam fortes em reconhecer suas fragilidades, o que as deixava emocionalmente saudáveis. A samaritana dizia a todos que havia encontrado alguém que falara sobre a sua história de vida. João capítulo 4, verso 28 a 30. E dizia que ele era o Cristo que devia vir ao mundo, o Cristo esperado por Israel. Nessa passagem ele não fez nenhum milagre, porém teve gestos profundos e sublimes, rompeu a ditadura do preconceito, destruiu toda forma de discriminação e considerou o ser humano especial, independentemente da sua história, da sua moral, dos seus erros, da sua raça. As ciências poderiam ter sido enriquecidas com os princípios da inteligência de Cristo. Se os princípios sociológicos, psicológicos e educacionais contidos na inteligência de Cristo tivessem sido investigados e conhecidos, poderiam ter sido usados em toda a esfera educacional, do ensino fundamental à universidade. Esses princípios, independentemente da questão teológica, poderiam ter enriquecido a sociedade moderna, que vem sendo irrigada por discriminações e múltiplas formas de violência. Esses princípios podem ser muito úteis para a preservação dos direitos fundamentais do ser humano, para desbloquear a rigidez intelectual e para garantir a liberdade de pensar. Eles estimulam a inteligência e até mesmo a arte de se repensar. A inteligência de Cristo abre preciosas janelas que promove o desenvolvimento da cidadania e da cooperação social. Ela também é capaz de expandir a qualidade de vida, superar a solidão e enriquecer as relações sociais. Na sociedade moderna, o ser humano vive ilhado dentro de si mesmo, envolvido num mar de solidão. A solidão é drástica, insidiosa e silenciosa. Falamos eloquentemente do mundo em que estamos, mas não sabemos falar do mundo que somos, de nós mesmos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos mais íntimos. Não sabemos discorrer sobre nossas fragilidades, nossas inseguranças, nossas experiências fundamentais. O ser moderno é prolixo para comentar o mundo em que está, mas emudece diante do mundo que é. Por isso vive o paradoxo da solidão. Trabalha e convive com multidões, mas ao mesmo tempo está isolado dentro de si. Muitos só conseguem falar de si mesmo diante de um psiquiatra ou de um psicoterapeuta, profissionais que tratam não apenas de doenças psíquicas, como depressões e síndromes do pânico, mas também de uma importante doença psicossocial, a solidão. Porém, não há técnica psicoterápica que resolve a solidão. Não há antidepressivos e tranquilizantes que aliviem a dor que ela traz. Um psiquiatra e um psicoterapeuta pode ouvir intimamente um cliente, mas a vida não transcorre dentro dos consultórios terapêuticos. O palco da existência transcorre do lado de fora. O terreno árido das relações sociais é que a solidão deve ser tratada. É no mundo exterior que devemos construir canais seguros para falar de nós mesmos, sem preconceitos, sem medo, sem necessidade de ostentar o que temos. Falar demonstrando apenas aquilo que somos. O que somos? Somos uma conta bancária? Um título acadêmico? Um status social? Não, somos o que sempre fomos, seres humanos. As raízes da solidão começam a ser tratadas quando aprendemos a ser apenas seres humanos. Parece contraditório, mas temos grandes dificuldades em retornar às nossas origens. O diálogo em todos os níveis das relações humanas está morrendo. As relações médico-paciente, professor-aluno, executivo-funcionário, jornalista-leitor, pai-filho,
carecem frequentemente de profundidade. Falar de si mesmo, aprender a se interiorizar e buscar ajuda mútua, remover nossas máscaras sociais, isto parece difícil de ser alcançado. Talvez fosse melhor ficar ligado na TV, plugado nos computadores e viajar pela internet. Auxiliei, como psiquiatra e psicoterapeuta, diversas pessoas das mais diferentes condições socioeconômicas e nacionalidades. Percebi que, embora gostemos de nos classificar e nos medir pelo que possuímos, temos uma sede intrínseca de encontrar nossas raízes como seres humanos. Os prazeres mais ricos da existência, a tranquilidade, as amizades, o diálogo que troca experiências existenciais, a contemplação do belo, são conquistados pelo que somos e não pelo que temos. Cristo criou ricos canais de comunicação com seus íntimos, para todas as raízes mais profundas da solidão. Construiu um relacionamento aberto, ricamente afetivo, sem preconceitos. Valorizou elementos que o poder econômico não pode comprar, que estão no cerne das aspirações do espírito humano, no âmago dos pensamentos e das emoções. Cristo reorganizou o processo de construção das relações humanas entre os seus discípulos. As relações interpessoais deixaram de ser um teatro superficial para serem fundamentadas num clima de amor poético, regado à solidariedade, em busca de ajuda mútua, de um diálogo agradável. Os jovens pescadores que o seguiram, tão limitados culturalmente e com um mundo intelectual tão pequeno, desenvolveram a arte de pensar. Conheceram os caminhos da tolerância, aprenderam a ser fiéis às suas consciências, vacinaram-se contra a competição predatória, superaram a ditadura do preconceito, aprenderam a trabalhar suas dores e suas frustrações, enfim, desenvolveram as funções mais importantes da inteligência. A sociologia, a psicologia e a educação poderiam ser mais ricas se tivessem estudado e incorporado os princípios sociológicos e psicossociais da inteligência de Cristo. Capítulo 4. Se Cristo vivesse hoje, abalaria os fundamentos da psiquiatria e da psicologia? Cristo abalou o pensamento da sociedade em que viveu e rompeu os parâmetros sociais reinantes em sua época. Era quase impossível ter uma atitude de indiferença na sua presença. As pessoas que o conheciam ou amavam muito ou o rejeitavam drasticamente. Diante das suas palavras, elas se perturbavam intensamente ao abrir as janelas das suas mentes e começavam a enxergar a vida de maneira totalmente diferente. Se ele tivesse vivido nos dias de hoje, causaria turbulência social, chocaria a política e a ciência? Suas ideias continuam intrigantes na atualidade? Será que seus pensamentos abalaram a sociedade em que viveu em razão da falta de cultura de sua época? Ou ainda hoje perturbariam os intelectuais e o pensamento acadêmico? Que dimensão têm os seus pensamentos? Que alcance tem o seu propósito, o seu projeto transcendental? Responder essas perguntas é muito importante. Este é o objetivo dos 2 capítulos seguintes. Temos de investigar se o pensamento de Cristo não foi superdimensionado ao longo do tempo. Ele discursou com eloquência sobre a ansiedade, mas que impacto tem seu discurso sobre o pleno prazer na psiquiatria? Para respondermos a essas perguntas, devemos simular algumas situações. Precisamos transportar Cristo para os dias de hoje, imaginá-lo reagindo e proferindo suas palavras em diversos eventos da sociedade moderna. E temos de imaginar uma sociedade desprovida de qualquer cultura cristã. Vejamos algumas situações possíveis. A intrepidez de Cristo, o discurso do prazer pleno. Vamos imaginar Cristo participando de um congresso internacional de psiquiatria, cujos temas principais são a incidência, as causas e o tratamento das doenças depressivas. Milhares de psiquiatras estão reunidos. Diversos conferencistas discorrem sobre os sintomas básicos dos episódios depressivos, sobre os efeitos dos antidepressivos e sobre o metabolismo dos neurotransmissores, como a serotonina, a gênese das depressões. Não há grandes novidades, mas todos estão ali reunidos tentando garimpar algumas ideias novas. Ali se encontram também alguns psicoterapeutas abordando as técnicas mais eficientes no tratamento dessas doenças. Quem mais está naquele congresso?
Sem dúvida, os representantes da indústria farmacêutica. Não devemos nos esquecer de que bilhões de dólares são gastos anualmente no tratamento farmacoterápico medicamentoso das depressões. Portanto, os grandes laboratórios estão ali bem representados, fornecendo um rico material didático para evidenciar que o seu antidepressivo é o mais eficiente e o que produz menos efeitos colaterais. Uma verdadeira guerra científica e comercial é travada nesse evento. Agora, vamos recordar alguns pensamentos de Cristo que foram expostos por ocasião do grande dia da festa do tabernáculo, uma comemoração anual da tradição judaica. Jesus proferiu pensamentos que abalaram a inteligência de todas as pessoas presentes naquela ocasião. Na época, escribas e fariseus já tensionavam matá-lo. Ele já havia corrido sérios riscos de ser apedrejado. Reuniões eram feitas para saber como prendê-lo e tirar-lhe a vida. A melhor atitude que Cristo poderia assumir era se ocultar, não estar presente naquela festa ou, se estivesse, comportar-se silenciosamente com o máximo de discrição. Todavia, sua coragem era impressionante, como se o medo fosse uma palavra excluída do dicionário da sua vida. Quando todos pensavam que, diante daquela delicada situação, ele ficaria em silêncio, no último dia da festa ele se levantou e, com intrepidez, bradou em voz alta e soante para toda a multidão: Se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas. João, capítulo 7, verso 37 a 39. Suas palavras ecoaram profundamente no âmago das pessoas que as ouviram, tanto das que o amavam quanto das que o odiavam. Todas ficaram atônitas, pois mais uma vez ele proferia palavras incomuns e até inimagináveis. Cristo, naquele momento, não falou de regras de comportamento, de crítica à imoralidade, de conhecimento religioso. Discursou sobre a necessidade de termos prazer no seu mais pleno sentido. Teve a coragem de dizer que pode gerar no cerne do ser humano um prazer que flui continuamente, uma satisfação plena, um êxtase emocional, capaz de resolver a angústia existencial das pessoas. Creio que suas palavras não têm precedente histórico, ou seja, ninguém jamais expressou pensamentos com esse conteúdo. Possivelmente, ele queria dizer que, apesar de todos estarem alegres no último dia de festa, no dia seguinte terminaria aquele ciclo festivo e, a partir daí, o prazer diminuiria e as tensões do dia a dia retornariam. Cristo tocava pouco na questão moral e muito nas raízes da psique humana, pois, para ele, aí estava o problema das misérias do ser humano. Ele dava a entender que sabia que a psique humana é um campo de energia que possui um fluxo contínuo e inevitável de pensamentos e emoções, e que esse fluxo constitui a maior fonte de entretenimento humano. Porém, queria transformar essa fonte, enriquecê-la, torná-la estável e contínua. Em seu sofisticado diálogo com a samaritana, abordou o enriquecimento desse fluxo vital em contraste com a insatisfação existencial produzida pelo insucesso humano, ao tentar conquistar uma fonte contínua de prazer. O homem saudável. Agora, retornemos ao nosso congresso de psiquiatria e imaginemos Cristo proferindo as mesmas palavras. É o último dia de congresso. O mais proeminente catedrático discursa na mais interessante conferência sobre depressão. O auditório está cheio, a plateia está atenta. O conferencista termina sua palestra e inicia o debate sobre o assunto abordado. De repente, um homem sem qualquer aparência especial, que não usava terno e gravata, pega o microfone e com intrigante ousadia brada com voz estridente que possui os segredos de como fazer o ser humano plenamente alegre, satisfeito e feliz. Como os psiquiatras, psicoterapeutas e os cientistas das neurociências reagiriam diante dessas palavras? Antes de começarmos a avaliar o impacto que elas causariam, precisamos tecer algumas considerações sobre os atuais estágios da psiquiatria e da psicologia. O tema do congresso são vários tipos de depressão. Muitas vezes a depressão é considerada o último estágio da dor humana. Nestes casos, é mais intensa do que a dor da fome. Uma pessoa faminta ainda preserva o instinto de viver e por isso até revira o lixo para sobreviver. Enquanto pessoas deprimidas podem, mesmo diante de uma mesa farta, não ter apetite nem desejo de viver.
A dor emocional da depressão é às vezes tão intensa e dramática que não há palavras para descrevê-la. Frequentemente só compreende a dimensão da dor da depressão quem já passou por ela. Além do humor deprimido, as doenças depressivas têm uma rica sintomatologia. São acompanhadas de ansiedade, desmotivação, baixa autoestima, isolamento social, insônia, apetite alterado, diminuindo ou aumentado, fadiga excessiva, libido alterada, ideias de suicídio e etc. Precisamos considerar que, no estágio atual do desenvolvimento da psiquiatria e da psicologia, tratamos da doença depressiva, mas não temos muitos recursos para prevenir a depressão. Tratamos da pessoa doente, deprimida, mas sabemos pouco sobre como preservar a pessoa sadia, prevenir o primeiro episódio depressivo. A psiquiatria e a psicologia clínica tratam com relativa eficiência os transtornos depressivos, obsessivos, a síndrome do pânico, mas não são capazes de trazer de volta a alegria, o sentido existencial, o prazer de viver. Não sabem como promover a saúde do ser humano total, como torná-lo um investidor em sabedoria, como desenfrear as funções mais importantes da inteligência. Prevenir os episódios depressivos e reciclar as influências genéticas para o humor deprimido, através do desenvolvimento da arte de pensar, do gerenciamento dos pensamentos negativos, da capacidade de trabalhar os estímulos estressantes, ainda é um sonho no atual estágio da psiquiatria. Do mesmo modo, expandir a capacidade de sentir prazer diante dos pequenos estímulos da rotina diária, aprender a se interiorizar e viver uma vida plenamente tranquila na turbulenta escola da existência também parece um sonho no atual estágio da psicologia. O discurso de Cristo abalaria a psiquiatria e a psicologia. Então, imaginemos Cristo no atual estágio da psiquiatria e da psicologia, participando daquele congresso científico. De repente, ele se levanta e afirma que se alguém crê nele, se viver o tipo de vida que ele propõe, do seu interior jorrará um prazer inesgotável. Fluirá um rio de satisfação plena, capaz de irrigar toda a sua trajetória de vida. Certamente, todos os presentes naquele congresso ficariam chocados com tais pensamentos. Todos ficariam se perguntando como esse homem teve a coragem de afirmar que possui o segredo de como fazer fluir do âmago da mente humana um sentido existencial pleno. Que pensamentos são esses? Como é possível alcançar tal experiência de prazer? Suas palavras causariam um grande escândalo, provocando protestos de muitos e, ao mesmo tempo, profunda admiração em alguns. Ele não seria condenado à morte como na sua época, pois as sociedades modernas se democratizariam, mas se insistisse nessa ideia, seria expulso daquele evento ou seria taxado de paciente psiquiátrico. Mas como alguém pode ser criticado por dizer palavras tão ousadas e impensáveis, e ao mesmo tempo ser intelectualmente lúcido, emocionalmente tranquilo, capaz de entender os sentimentos humanos mais profundos e de superar as ditaduras da inteligência? Cristo de fato é um mistério. Em algumas ocasiões, Cristo proferia pensamentos totalmente incomuns, que eram cercados de enigmas, fugindo completamente à imaginação humana. Embora ele tocasse na necessidade íntima de satisfação do ser humano, suas palavras eram surpreendentes, inesperadas. Se o investigarmos criteriosamente, constataremos que, ao contrário do que muitos pensam, seu desejo não era produzir regras morais, ideias religiosas, corrente filosófica, mas transformar a natureza humana e introduzi-la numa esfera de prazer e sentido existencial. Provavelmente nunca ninguém discursou com tanta eloquência sobre essas necessidades fundamentais do ser humano. Cristo era audacioso. Sabia que suas palavras abalariam a inteligência da sua época e, por certo, das gerações seguintes. Mas ainda assim não se intimidava, pois era fiel ao seu pensamento. Falava com segurança e determinação aquilo que estava dentro de si mesmo. Ainda que deixasse muitas pessoas confusas diante das suas palavras ou corresse risco de morte. Se as palavras fossem ditas na atualidade, alguns psiquiatras ficariam tão perturbados ao ouvi-las que talvez comentassem entre si: quem é esse homem que proclama tais ideias? Estamos na era dos antidepressivos que atuam no metabolismo da serotonina e de outros neurotransmissores. Só conseguimos atuar na miséria do paciente psicamente doente. Não sabemos fazer dele um ser contemplativo, solidário e feliz.
Como pode alguém ter a pretensão de propor uma vida emocional e intelectual intensamente rica e plena de qualidade? Outros talvez comentassem: se não sabemos como estancar as nossas próprias angústias, as nossas próprias crises existenciais, como pode alguém propor um prazer pleno e incessante que jorra do interior das pessoas? Cristo, de fato, disse algumas palavras inatingíveis no atual estágio da ciência. Suas metas em relação ao prazer e ao sentido existencial são tão elevadas que representam um sonho ainda não sonhado pela psiquiatria e pela psicologia do século XXI. Suas propostas são muito atraentes e vão do encontro das necessidades mais íntimas da espécie humana, que, apesar de possuir o espetáculo da construção de pensamento, é tão desencontrada, submete-se a tantas doenças psíquicas, tem dificuldade de contemplar o belo e viver um prazer estável. Crer ou não nas palavras de Cristo é uma questão pessoal, íntima, pois seus pensamentos fogem à investigação científica, extrapolam a esfera dos fenômenos observáveis. As ideias e intenções de Cristo, ao mesmo tempo que representam uma belíssima poesia que qualquer ser humano gostaria de recitar, abalam a maneira como compreendemos a vida. Ele não apenas chocou profundamente a cultura da sua época, como se tivesse vivido nos dias de hoje, também perturbaria a ciência e a cultura moderna.